Shalom, queridos irmãos, boa noite, graça e paz. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos no que falta ainda do tabernáculo de Moisés, não é verdade? Eu parei no 8º ponto, porque são 17 pontos, e irei falar a respeito do que resta, e iremos falar agora do 9º até o 17º, tá bom? Da importância desse tabernáculo. Este tabernáculo de Moisés, porque foi Moisés que executou a obra coordenada e ordenada por Deus, porque este tabernáculo que foi construído no deserto, porque Deus achou importante e necessário que ele estivesse próximo do povo, para que o povo soubesse que Deus estava com eles, porque havia muita murmuração, muita descrença, muita desobediência. Então Deus chamou Moisés e falou: olha, eu vou construir um tabernáculo, vai ser a sombra do que tem aqui no céu. Eu irei construir aí, para que este povo creia e que me tenha perto, e vai saber que eu estou perto deles. E assim fez. E na verdade, este tabernáculo ele já aponta e apontava já para a vinda de Cristo, porque tudo que se acontecia estava marcando e mostrando o que iria acontecer com a vinda de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas, sabe? Então ele desempenhou este trabalho, Moisés, para levantar este tabernáculo. E hoje então iremos falar no 9º ponto, que diz assim: porque a lei era uma sombra dos benefícios que hão de vir. O propósito da sombra é trazer-nos para a realidade, assim como o propósito da profecia, né, é levar-nos ao seu cumprimento. E a sombra apontava por Jesus Cristo. E a lei era importante, porque o povo tinha que ter uma lei para se cumprir, para andar nela, para como diretriz e como base de orientação e sustentação daquele povo. Tá certo? E assim então, a sombra, né, da lei é segui-lo até chegar àquele que a sombra representa. O que a sombra representa? A sombra representa Jesus Cristo. A sombra representou o quê? A morte do Cordeiro. A sombra representou o quê? A ressurreição de Cristo, né? A nossa ressurreição, através de Cristo, ele veio para nos posicionar e darmos essa oportunidade de ressuscitarmos com ele, né? De sairmos do pecado e estarmos um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa na presença de Deus, para estarmos com o relacionamento com o nosso Deus. Este foi o propósito de Cristo: nascer, morrer e ressuscitar. E nós ressuscitamos com ele aqueles que creem nele. Tem essa oportunidade de ter um relacionamento diário com Deus. Por isso que quando ele morreu, o véu rasgou de alto a baixo. E este tabernáculo foi apenas uma sombra para mostrar que ele viria, assim como veio. E como agora Deus vai voltar. Deus é poderoso. Assim como diz as profecias, né? Que muitas já se cumpriram e outras ainda se cumprirão. Essa é a grande verdade. Por isso a importância de estudarmos o Antigo Testamento, porque ele é a base do Novo Testamento, para entendermos, porque tem as festas, né? A importância de cada festa que nós iremos falar aqui, né? A importância da eleição, da predestinação, a importância da salvação, a importância do batismo. O batismo tem 3 fases, nós iremos falar aqui,
E assim uma série de acontecimentos que aos poucos iremos falando aqui no nosso canal, tá certo? Então, para não desviarmos do assunto, estamos falando do tabernáculo de Moisés, que era a presença de Deus junto ao povo, e falamos então do 9º ponto. Agora iremos falar do 10º ponto, que diz assim, o 10º ponto, porque o tabernáculo era um modelo das realidades celestiais, do tabernáculo celestial. Pois é, este tabernáculo que foi feito aqui por Moisés é um tabernáculo que Deus tirou, fez uma cópia do que tem no céu. Ele é um tabernáculo celestial, portanto, feitos por mão de Deus, não por mão dos homens. Aí você vai falar, mas foi Moisés que fez, mas sob a direção de Deus, as medidas é de Deus, tudo de Deus. Moisés só executou o plano de Deus, porque ele precisava de alguém aqui para executar, e assim executou este tabernáculo. E isto diz para vocês em Hebreus 8, 5, Hebreus 8, 5, e também em Hebreus 9, 23, tá certo? 11º ponto, porque na lei temos a forma da sabedoria e da verdade. Isso está em Romanos 2, 20. Vou ler de novo. Porque na lei temos a forma da sabedoria e da verdade. A palavra de Deus tem a forma da sabedoria e da verdade. Porque quando falamos na lei, é a lei de Deus, é a lei do Senhor, que é sabedoria e que é verdade. Tá certo? O 12º ponto diz assim, porque o tabernáculo, sua medida, seus utensílios e suas cortinas eram todas revelações separadas, cada qual expressando uma porção da verdade. Isso está em Hebreus 1, 1, 2. O que está dizendo para nós, irmãos? Que este tabernáculo construído tinha os utensílios, e os utensílios que tinham lá, cada utensílio daquele, tá, tinha a sua separação. Era para determinada coisa, que nós iremos ver isso mais à frente, quando terminarmos esses 17 pontos, que eu irei falar dos utensílios. Basicamente, os utensílios, para que servia, para que mostrava e o que apontava esses utensílios. E por que tinha que ser feito dessa forma que é. Sabe? Então, tem revelações bacanas aí, através da importância desses utensílios. O 13º ponto diz, porque o tabernáculo era uma figura, um modelo, né? Mostrado a Moisés do verdadeiro, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, um simples representação. Então, queridos, do verdadeiro, ele entrou nos céus, entende? O verdadeiro, ele entrou nos céus, que isso está em Hebreus 9, 24. Eu já falei para vocês que esse é um modelo, uma figura, né? Feita do que tem no céu e feita por Deus, embora foi Moisés que executou a obra aqui na terra, no deserto, levantando o tabernáculo. O ponto 14º, né? Porque eles, os sacerdotes, servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Isso está em Hebreus 8, 5. Hebreus 8, 5. Tá certo? Está em Hebreus 8, 5. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que está nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais,
com sacrifícios superiores, que também está em Hebreus 9, 23. Hebreus 9, 23. O santuário terreno era uma cópia do celestial. 15º ponto, porque o tabernáculo era também uma parábola, isto é, uma ilustração, né? Uma ilustração para os nossos dias, que também está em Hebreus 9, 9. Parábola é uma história, né? Todos sabem disso, ou narrativas usadas como comparação ou ilustração para uma verdade, uma história verdadeira. Tá certo? Porque o 16º, porque todas as coisas, 16º, porque todas as coisas no tabernáculo eram tipos daquilo que estava por vir, até mesmo o próprio Cristo, como Deus disse a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto nos céus. Atos 7, 44. 17º, porque o princípio de Deus é primeiro natural e depois o espiritual. Isso está em 1 Coríntios 15, 46, 47. Nós olhamos para o natural, para o material, para o que é temporal, para as coisas que se veem, com o objetivo de descobrir pelo espiritual a verdade que é espiritual e eterna, coisas que não são compreendidas pela mente natural do homem. Isso está em 2 Coríntios 4, 18. Sabe, irmãos, essas são as importâncias, a preocupação de Deus para com o seu povo, sabe? Foi necessário, foi preciso que Deus elaborasse e mandasse uma sombra do que ele tinha no céu, da presença dele, para que o povo visse que Deus estava com ele. Porque o povo estava um povo muito desobediente, muito descrente, muito duvidoso. Então, por isto, ele colocou este tabernáculo em modelo do que tinha no céu. É o lugar da presença de Deus. Ali se clamava, ali se levava o sacrifício, ali os sacerdotes intercediam pelo povo, pelas necessidades do povo, e assim as pessoas, os seres humanos, aquele povo ia tendo um relacionamento com Deus. Amém? No Antigo Testamento, Deus deu a Israel, seu povo, as letras do seu Aleph, Abef, alfabeto. Do Novo Testamento, a igreja pode colocar essas letras juntas e elas formarão Jesus Cristo, não importando como seja ordenados. Exemplo. Que letras são essas? Vou dar um exemplo para vocês. A rocha ferida, lembra que o povo queria tomar água, beber água com sede, reclamou com Moisés de que porque tiraram ele do Egito para morrer de sede. Então a rocha ferida da qual Israel bebeu apontava para Cristo. 1 Coríntios 10, 1, 4. O maná que veio do céu apontava para Cristo, que está em João 6, 55, 58. O cordeiro sacrificial da Páscoa, aquele que mataram, que passaram o sangue nos umbrais das portas. Sabe quando foi que Jesus mandou a praga, mandou os anjos para matar os primogênitos? Então, aquele cordeiro da Páscoa tipificava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está em João 1, 29. O ministério de Araão, irmão de Moisés, como sumo sacerdote, né? Era uma demonstração do ministério sacerdotal de Cristo. Porém, sendo ele mesmo
da ordem de Melquisedeque. E isso está em Hebreus 4:14, em Hebreus 5:1-5, em Hebreus 6:19 e 20. E para concluir, o tabernáculo e toda a sua mobília, metais, cortinas, coberturas e cerimoniais, tipificavam o Senhor Jesus Cristo e seu ministério da igreja. Sabe? Então, queridos, apesar de não mais existir o tabernáculo, ou santuário terrestre, né? O verdadeiro ainda está no céu. E ele nunca deixará de existir, pois as suas verdades são verdades eternas, né? Foi o que eu falei lá atrás. Quando nós estivermos lá com o Senhor, iremos ver e participar para confirmarmos essa verdade, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está em Atos 17:24, não é? Ele habita em nós, porque nós não fomos feitos por mãos humanas, embora nascemos de nossas mães humanas. Mas nós fomos feitos por Deus, do barro e pelo sopro, que nos deu a vida. Então, ele habita em nós, porque nós fomos feitos por nosso Deus. Amém? Então, aqui terminamos os 17 pontos do tabernáculo e a importância do tabernáculo para as nossas vidas. Tá? Embora não existe mais, mas Deus habita em nós, hoje nós somos os tabernáculos do Senhor, Ele faz morada em nós. Por isso é importante cuidarmos do corpo, cuidarmos da mente, alimentarmos bem para termos um corpo agradável ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que todos fiquem na paz, que Deus abençoe e que possa falar mais fortemente no coração de vocês. E iremos falar no próximo vídeo a respeito dos utensílios de que tinha no tabernáculo e a importância deles, para que servia. Amém? Fiquem todos na paz.